eu sou o professor Luiz Carlos Martins, bem-vindo à turma de análise de discurso. Eu sou professor da Faculdade de Letras já desde 2002, fiz o mestrado no curso de Letras, sou da primeira turma do mestrado em Letras, e fiz o doutorado na Universidade de Campinas, na Unicamp, com uma parte do doutorado na Universidade da Califórnia de Los Angeles, pesquisando cinema e discursividade. Eu escrevi a minha tese sobre o filme Central do Brasil e ela vai estar disponível para vocês lerem um pouco sobre como analisar textos audiovisuais pensando na análise do discurso. Mas esse contato inicial é para que a gente pense alguns parâmetros da disciplina. O que é análise de discurso? O que é analisar discurso? O que são as discursividades? Simplificadamente, inicialmente, a gente pode pensar que analisar as discursividades é analisar como o sentido faz efeito entre interlocutores, entre sociedades, entre grupos sociais, ou como existem disputas de sentidos na sociedade. Então, quando a gente pensa como abordar textos, a gente pode pensar de diferentes modos. Eu costumo dizer para os estudantes em semântica ou em análise do discurso que você pode estudar o texto analisando uma palavra. Então, muitas teorias se desenvolveram estudando antônimos, sinônimos, estudando paráfrases, polissemias, enfim. Você pode também analisar um texto pensando as sentenças, né? Então, você pode pensar como que determinadas palavras só fazem sentido dentro de determinadas sentenças. Então, eu posso dizer, a vaca foi para o brejo. E eu não estou querendo dizer exatamente que existe um animal de 4 patas, né, mamífero, que foi para uma região alagadiça. Então, essa sentença toda, ela tem um contexto e tem um sentido. E eu posso também analisar o sentido não só da palavra, não só da sentença, mas pensar o texto no seu contexto. Então, quando eu digo o que eu disse anteriormente, você pode entender esse anteriormente dentro de um contexto, sabendo linkar o que está numa palavra, numa sentença, com o que veio antes ou com o que vai vir depois. É o que faz exatamente a linguística textual, com os estudos das anáforas, catáforas, enfim, e outros fenômenos transfrásticos. Eu também posso analisar os textos ou analisar os sentidos não só das palavras, das sentenças e do texto na sua relação interior, mas posso analisar o texto em relação ao contexto. E aí existe uma tendência da pragmática que estudariam, ou teorias da pragmática que estudariam o texto no seu contexto, mas o contexto imediato. E a análise do discurso se ocupa de pensar o texto no seu contexto mais amplo. Então, quando a gente fala de um contexto imediato, é quem disse, para quem disse, quando disse, como disse, por que disse. Esses são os elementos que os pragmáticos chamam da situação de comunicação. O que nos interessa, por exemplo, quando eu digo estão abertas as aulas de análise do discurso. Isso significa, por exemplo, que eu preciso estar investindo de uma determinada autoridade, num determinado ritual, num contexto, para que esse texto faça sentido e produza os seus efeitos. O que os pragmáticos vão chamar de atos ilocucionários, perlocucionários ou locucionários. Nos interessa, sobretudo, um contexto mais amplo. Como é que a história, como é que a sociedade, como a cultura, como essas questões todas que envolvem os sujeitos envolvidos na comunicação, como elas determinam os sentidos das palavras, das sentenças, do texto ou esse contexto imediato. Então, bem-vindos ao estudo da análise do discurso e bem-vindos a essa capacidade de pensar o discurso como algo mais amplo. Para isso, a gente vai envolver não só a linguística, então os mecanismos enunciativos, ou compreender os mecanismos enunciativos. Para a gente poder entender o funcionamento dos discursos, a gente precisa recorrer também à história. E há uma concepção de história ou de desenvolvimento histórico que é a leitura e a interpretação que faz o materialismo histórico e dialético. Então, o que move a história
nessa concepção é a luta de classes. Então, a gente vai estudar a história a partir dessa perspectiva. A gente também vai recorrer à psicanálise, né? Não só a psicanálise no sentido freudiano ou das tópicas freudianas ou de como Freud desenvolveu a leitura da mente humana, mas sobretudo a psicanálise que Lacan vai reformular ou repensar ou contribuir, aprofundar, utilizando a linguística e utilizando a antropologia.